E vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Melo Araújo, que é vice-prefeito aqui da capital da cidade de São Paulo. A vice-prefeito, obrigada pela presença. Boa noite. Denise, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição para os ouvintes, para esclarecer qualquer dúvida aí sobre a cidade de São Paulo. Vamos falar antes de política e política mais nacional, porque o senhor anda criticando aí apoiadores de Bolsonaro, porque eles já estariam movimentando aí numa dança das cadeiras para falar de substituição de quem pode se candidatar no ano que vem, nas eleições de 2026. Agora, o senhor fala inclusive que eles partem do pressuposto que ele continua inelegível. Agora, ele está inelegível pelo TSE e nós conferimos há pouco a indicação da PGR para que ele seja condenado. Ele e o que seria o núcleo golpista. Então vai ser muito difícil ele escapar de uma punição. O senhor não acha que seria momento de uma articulação política até para que a direita tenha mais chance de vitória? Eu penso que não adianta nada a gente ir por essa linha, vamos escolher botar uma outra pessoa lá na frente. Amanhã vai ser com essa outra pessoa. O que está acontecendo no nosso país é um absurdo. A gente viu em países vizinhos, simplesmente você põe na cadeia, tira da eleição a pessoa que tem chance. Aliás, a pessoa é a única que ganha com facilidade, é o presidente Bolsonaro. Então, a estratégia utilizada aqui, nesse momento, tira o presidente Bolsonaro. A gente coloca um outro, amanhã vai ser um outro. E amanhã chegará na gente. É o que a gente tem visto aí, né? Quem tem acompanhado esse julgamento, é um absurdo. As pessoas, eu fico pensando, eu vim da polícia, né, da polícia militar. A gente aprende a coisa básica, né, preservar o local de crime, né? E se você não preservar o local de crime, é crime. Cadê as câmeras? Por que não preservaram o local de crime? Cadê as imagens? Sabe, então a gente percebe que as coisas não estão corretas, não estão como deveriam ser. E hoje é o presidente Bolsonaro, amanhã será qualquer um de nós. O que a gente eu assisti algumas partes do julgamento, a gente vê que 80% aí das perguntas que fazem para ele é baseado em conversas de zap. Você pega a delação do Mauro Cid, que ele já modificou diversas vezes. Inclusive a PGR pediu que ele não fosse muito favorecido em termos de redução de pena, exatamente pelas sucessivas correções que ele fez, mas tem provas gravadas, tem uma série de coisas e o processo vai ser encaminhado. E nós vemos, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, entre os melhor colocados em pesquisas. Se ele sair como candidato à presidência, é bem provável que Ricardo Nunes seja candidato ao governo e o senhor assumiria a prefeitura de São Paulo, né? O meu compromisso, quando eu sair candidato a vice-prefeito, é de ser vice-prefeito com o Ricardo Nunes. Então, o que eu imagino que vai acontecer, e quero que aconteça, é que se nós estamos numa democracia, que o presidente Bolsonaro possa participar das eleições, que o povo escolha o melhor candidato, não dessa forma, né? Juridicamente, o judiciário, no caso o Supremo, está tirando o candidato mais forte das eleições. Isso aí eu não entendo como correto. E o governador Tarcísio deve ir para a reeleição. Essa é a minha posição. Reeleição a governo e Ricardo Nunes cumprindo o mandato comigo. Caso o senhor assuma a prefeitura, se acontecer o que eu estava falando, e que muitos analistas acreditam que seja bem provável, o senhor mudaria alguma coisa na gestão atual? Porque o senhor assumiu temporariamente numa viagem de Ricardo Nunes e tomou algumas medidas aí que foram até bastante questionadas, afastou um dos secretário executivo de Segurança Alimentar, o Carlos Eduardo Fernandes, teve aquelas obras que começaram de repente embaixo do Melcão para colocar bolsões de estacionamento, que depois houve até uma reformulação para jardins aí de absorção de água, voltou a ciclovia. O que o senhor vê de errado na gestão que gostaria de melhorar? Em relação a esse afastamento do prefeito Ricardo Nunes, até bom que você fez essa pergunta para esclarecer, deixar bem claro. Primeiro que não foi um funcionário, foram 3 funcionários exonerados. Mais assessores, o secretário e 2 assessores. E se eu tivesse feito algo de errado, eles teriam retornado. Se não retornaram, é porque a decisão minha foi correta, né? Em relação ao Minhocão,
o que está sendo feito e nada foi modificado do planejado, né, foi tratado em reunião com o próprio prefeito Ricardo Nunes. Eu acabei sendo criticado porque o prefeito estava fora, mas com total consentimento dele que a gente iria fazer o que foi combinado numa reunião com vários secretários que participaram. Nessa reunião foi uma ideia minha, a ideia foi minha, porque eu fiz um trabalho lá de arrumar locais condizentes para que as pessoas que estavam embaixo do minhocão, eu lembro no dia da operação foram mais de 20 pessoas encaminhadas para tratamento de dependência química, arrumamos acomodações da prefeitura para mais de 40 pessoas que dormiam lá, e eu percebi que lá o grande problema nosso era de lixo, um acúmulo de lixo assim, as pessoas usam ali para depósito de lixo, para não pagar caçamba, joga lá sofá, pia, mesa, e nesse dia eu fiz até um vídeo com o prefeito, com o Ricardo, assim, Ricardo, precisamos arrumar isso aqui, porque as obras ciclovia né? ninguém usa. Foi tratado numa mesa e o que foi decidido foi feito. O que ia ser feito? Vamos começar com um bolsão de estacionamento, projeto inicial, depois nós vamos fazer jardins, que inclusive era uma ideia do Ricardo, e outras atividades. Hoje lá, se for lá hoje, tem ponto de táxi, que foi colocado, tá? Até bom para a gente estar divulgando, tem bolsão de estacionamento, tem jardins, vai ter bicicletário, e também uma notícia que foi divulgada de forma errada por alguns vereadores de extrema esquerda, que a gente destruiu ciclofaixa. Pelo contrário, nenhuma ciclofaixa foi destruída. Ciclofaixa foi, pelo contrário, hoje as pessoas conseguem usar. Então, foram coisas que foram deturpando, mas que não correspondem com a verdade. Agora vamos falar de segurança, né? Porque uma das questões que se colocava embaixo do meu cão é esse problema de segurança. A prefeitura tem dados melhores aqui da região da Paulista. A gente vê um grande policiamento ostensivo, chama atenção o número de carros, a iluminação aqui da Paulista. Só que ontem nós divulgamos uma matéria que houve aumento dos furtos novamente no centro da cidade, aquela área da Cracolândia. Só no terceiro distrito, que é de Campos Elíseos, foram 681 notificações em maio, 590 em maio do ano passado, mas foram 114 a mais do que do mês de abril. E coincide mais ou menos com aquele esvaziamento, aquela dispersão que houve na Rua dos Protestantes. Então tem no Minhocão agora, tem na Duque de Caxias, furtos novamente na Praça da Sé. Vai ser tomada alguma medida específica para isso? A Cracolândia não tem saída? Vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, segurança pública é uma função de Estado e a Prefeitura vem colaborando muito. E aí vamos lá, né? Vamos desmistificar isso aí. A matéria saiu, né? Nós temos 8 delegacias na área central. Os furtos na área central diminuíram. Aí a imprensa, parte da imprensa, precisava achar roubo diminuiu, homicídio, todos os crimes diminuíram. Aí o que eles foram? Começaram a pegar, vamos ver DP por DP para ver aonde dá problema. Aí eles, dos 8 DPs, que o cômputo geral diminuiu, eles acharam o terceiro DP, que deu o furto de todos. Roubo é quando tem violência, diminuiu. O furto nesse DP deu uma leve aumentada. Então, a manchete ficou o quê? Aumentam os furtos na área central de São Paulo. E eu acho que a matéria correta é, nos 8 DPs de São Paulo, cômputo geral, diminuiu o furto na área central, não só furto, como roubo de carro, furto de veículo. E aí eles conseguiram localizar em tudo isso um único DP que, de todos os indicadores, apenas o furto, que é aquele que não tem ameaça, não tem violência, ou seja, a pessoa subtrai... É o celular, por exemplo. Subtrai, esse aí deu um pequeno aumento. Então, a matéria, ela para ser realmente real, a gente deveria falar assim, olha, os furtos na área central, como todos os outros crimes, diminuiu. Apenas em um DP teve um leve tem resultado aumento. do Smart Sampa e também do policiamento maior da GCM. Agora, antes de nós terminarmos, eu queria falar dessa questão de ônibus, que está muito grave no estado de São Paulo, na região metropolitana e na capital especificamente, que teve um número recorde aí no último domingo.
O prefeito até já cobrou resultado, isso daí da Polícia Militar. O que o senhor acha que está acontecendo? Porque já várias pessoas foram presas e não se consegue firmar um elo entre elas, né? É um trabalho de investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Inclusive, hoje eu estava conversando com o secretário em exercício. As investigações bem avançadas, eles têm um caminho e a orientação que a gente tem é para não estar passando até mais detalhes para a gente não prejudicar as investigações. Mas algumas pessoas estão sendo presas, algumas coisas vão acontecer aí para frente para se chegar realmente no que está acontecendo. Então, realmente tem deixado a população assustada, mas podemos com certeza afirmar que essas coisas vão passar. É uma fase, é sempre uma modalidade nova. Então, às vezes começa a ter um roubo numa residência no bairro, a polícia vai lá, prende esse criminoso. Mas não é nem roubo, e diminui. É ataque só, mais de 900 desde o começo do ano, né? Exatamente, mas está sendo investigado e a Polícia Civil em breve aí vai ter uma resposta condizente. Então eu prefiro, até para não atrapalhar as investigações, não entrar em detalhes. Perfeito, fechamos aqui a nossa entrevista, a nossa conversa com o Melo Araújo, do PL, que é vice-prefeito aqui de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Te agradeço, estamos à disposição da cidade de São Paulo, entramos aqui para servir e não para ser servido. Obrigada.